Helena sempre foi aquela mulher que não precisava levantar a voz para ser respeitada. Discreta, elegante, cheia de presença, tinha pouco mais de 50 anos e carregava nos olhos a serenidade de quem já tinha vivido batalhas difíceis. Morava em São Paulo, na Zona Sul, e dedicou décadas de trabalho à mesma empresa de tecnologia, uma multinacional instalada em um daqueles prédios enormes, de vidro espelhado, que brilham ao sol e impressionam quem passa na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Não era uma funcionária qualquer. Helena era a mente por trás de um dos projetos mais importantes da empresa, responsável por sistemas de segurança que protegiam dados de instituições inteiras. Enquanto muitos pensavam apenas em números, lucros e metas, ela pensava em vidas, em famílias, em consequências. Trabalhar com responsabilidade era seu maior orgulho. Ao lado dela estavam pessoas que a admiravam profundamente, como Ricardo, um engenheiro quieto, mas brilhante, e Júlia, uma jovem analista que via em Helena uma inspiração de força e capacidade. Durante muitos anos, a rotina era sempre marcada pelo mesmo clima: respeito, confiança e a sensação de que tudo caminhava bem. Helena entrava cedo, cumprimentava os colegas com educação, se sentava na sua sala ampla com vista para a ponte estaiada e mergulhava no trabalho. Tudo parecia estável, até que a empresa anunciou uma mudança na diretoria. O antigo vice-presidente se aposentou e no lugar dele chegou Alberto, elegante, bem-falante, sorriso treinado, cheio de discursos bonitos sobre inovação, modernidade e liderança estratégica. Ele falava bonito demais, e quem fala bonito demais costuma esconder alguma coisa. No início, Helena tentou acreditar que seria apenas mais uma fase, mas logo percebeu que algo estava errado. As reuniões mudaram de tom. O que antes era técnico, cuidadoso e responsável passou a ser tratado como espetáculo. Alberto queria brilho, aplausos, resultados fáceis e rápidas economias. Ele olhava para Helena não como uma profissional indispensável, mas como alguém cara demais, tradicional demais e difícil de controlar. Aos poucos, sem ninguém perceber claramente, ele começou a mexer nas estruturas. Um dia, Helena chegou para trabalhar como sempre fez. Cumpriu o mesmo ritual de todas as manhãs. Mas ao tentar entrar pela catraca, seu crachá não funcionou. A máquina apitou e recusou a passagem. Ela tentou de novo, com calma, achando que fosse um erro comum. Mais uma vez, acesso negado. Um segurança jovem se aproximou, sem jeito, dizendo que ela precisaria se dirigir ao balcão de visitantes. Aquilo atingiu Helena como uma pancada invisível. Não era apenas uma questão de acesso, era a sua dignidade sendo colocada à prova. Quando finalmente conseguiu subir, encontrou seu antigo escritório vazio. A mesa não estava mais lá. As coisas tinham sido retiradas. Sua sala, aquela onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas, agora estava sendo transformada em sala de reuniões bonitas, para impressionar clientes. Seus arquivos foram realocados para um canto improvável, próximo aos banheiros, em um espaço pequeno, frio, sem janelas. Um lugar onde se colocam pessoas que a empresa não quer mais enxergar. Helena respirou fundo, não gritou, não fez escândalo. Apenas sentiu pela primeira vez que algo grande estava prestes a acontecer em sua vida. Ali, naquele instante silencioso, ela percebeu que não era apenas uma mudança de rotina. Era o início de uma batalha que ela não havia pedido, mas que teria que enfrentar. Nos dias seguintes, Helena percebeu que nada ali era por acaso. Alberto não era apenas um novo chefe ajustando processos. Ele estava desmontando, peça por peça, tudo o que ela havia construído ao longo de tantos anos. Reuniões importantes começaram a acontecer sem sua presença. Documentos que antes passavam por sua análise, agora eram tratados por pessoas sem experiência suficiente para entender o peso do que estavam fazendo. O que antes era um trabalho responsável se transformava rapidamente em uma apresentação bonita para impressionar investidores.
Mas o que doía não era apenas a exclusão. Era a forma fria, calculada e silenciosa com que tudo estava sendo feito. Helena não recebeu explicação, não recebeu conversa franca. Recebeu apenas indiferença, como se sua história, sua dedicação e seu conhecimento tivessem virado um incômodo. Ricardo, sempre discreto, tentou falar com ela. Disse baixinho, quase com medo, que haviam retirado seu nome de relatórios e documentos. Júlia tentou disfarçar, mas estava constantemente aflita, dividida entre a admiração que sentia por Helena e o medo de perder o emprego. Mesmo magoada, Helena não se deixou dominar pela raiva. A experiência ensinara que gritar resolve pouco, então fez o que sempre soube fazer. Respirou, observou, analisou. Começou a juntar tudo o que estava acontecendo, guardando provas, anotando datas, registrando cada mudança que colocava o projeto em risco, porque mais do que defender sua própria honra, ela sabia que havia algo muito maior em jogo. A empresa não estava apenas machucando sua carreira, estava colocando algo importante em perigo. Enquanto Alberto sorria em corredores e conversas com investidores, apresentando resultados rápidos e números ilusórios, Helena descobria que ele estava simplificando etapas cruciais do sistema para baratear custos e ganhar prestígio. Cortava medidas de segurança, escondia relatórios de risco, alterava informações para que tudo parecesse perfeito. Era perigoso, irresponsável e egoísta. Se algo desse errado, não seria apenas uma questão financeira. Poderia afetar instituições inteiras, serviços essenciais, pessoas reais. Isso começou a consumir Helena de uma forma profunda. No caminho para casa, dirigindo pelas avenidas movimentadas, ela pensava em quantas decisões sérias estavam sendo tratadas como se fossem peças de marketing. À noite, sozinha em seu apartamento silencioso, olhava pela janela e sentia um misto de tristeza e indignação. Era como se alguém tivesse destruindo sua vida profissional com as próprias mãos e ainda sorrindo como se fosse herói. Mesmo assim, ela continuou firme. Foi ao setor responsável fazer uma denúncia interna. Contou de forma clara o que estava acontecendo, acreditando que a empresa ouviria. Mas encontrou portas fechadas, olhares frios e frases prontas. Disseram que tudo estava sob controle, que ela estava exagerando, que novas lideranças trazem mudanças e que talvez ela fosse apenas uma profissional que não sabia lidar com novos tempos. Aquilo não era só injusto, era cruel. Voltou para a mesa improvisada perto do banheiro com a sensação de que haviam decidido apagá-la. Seus colegas passaram a evitá-la, temendo represálias. Helena percebeu, com dor, que estava sozinha. E foi justamente nessa solidão que algo mudou dentro dela. Não era mais apenas uma tentativa de se defender, agora era uma decisão. Ela não permitiria que responsabilidade, vaidade e ambição destruíssem seu trabalho e colocassem vidas em risco. Tomou uma atitude silenciosa, firme, calculada. Buscou ajuda fora dos corredores da empresa. Conversou com pessoas que realmente entendiam a gravidade do que estava acontecendo. E pela primeira vez, desde o início de tudo, sentiu que não era ela quem estava errada. Sentiu que havia verdade do seu lado, que estava apenas tentando impedir uma tragédia anunciada. Mas enquanto Helena se fortalecia, do outro lado, Alberto se sentia intocável. Acreditava estar no controle absoluto da situação. Preparava uma grande apresentação, confiante, altivo, certo de que sairia daquele projeto consagrado como um visionário. Ele não fazia ideia da que a mulher que tentou humilhar estava prestes a colocar tudo em jogo. E no dia em que ele decidiu mostrar ao mundo seu grande feito, algo aconteceu que ninguém dentro daquela empresa estava preparado para enfrentar. O dia da grande apresentação chegou envolto em um clima estranho. O prédio estava impecável, corredores perfumados, flores novas na recepção, funcionários tensos tentando sorrir. Era como se a empresa inteira tivesse sido arrumada para uma festa importante. Mas por trás de tudo havia medo, insegurança e um silêncio pesado.
Alberto caminhava de um lado para o outro com a postura de quem acreditava estar prestes a ser consagrado. Gravata alinhada, olhar convencido, palavras ensaiadas. Ele tinha certeza de que nada poderia dar errado. Enquanto isso, Helena chegou discretamente. Não estava ali para confrontar ninguém de forma impulsiva. Estava ali porque sabia que, se não estivesse presente, pessoas que confiavam naquela empresa poderiam pagar um preço alto pelas decisões irresponsáveis de Alberto. Os corredores pareciam mais longos naquele dia. Cada passo carregava memórias de anos de esforço e respeito, agora transformados em humilhação e desprezo. Ainda assim, ela caminhou firme. Não estava em busca de vingança, estava em busca de justiça. Quando entrou na sala principal, encontrou o cenário preparado. A diretoria sentada, convidados importantes, rostos atentos, olhares sérios. Entre eles, representantes de instituições grandes, gente acostumada a lidar com decisões que impactam muita coisa. Tudo estava pronto para que Alberto brilhasse. Ele a viu e, por um instante, o sorriso diminuiu. Depois voltou ao rosto, mas não com a mesma segurança. Havia um incômodo silencioso ali, um sinal de que algo fugia do controle. Ainda assim, Alberto seguiu com o discurso. Falava com entusiasmo ensaiado, cheio de frases bonitas, prometendo eficiência, inovação, resultados incríveis. Apresentava gráficos, imagens, tudo muito bonito aos olhos de quem não conhecia os bastidores. Mas Helena sabia que aquilo não era apenas um espetáculo. Era uma enorme mentira sendo vendida como triunfo. E quem confiava naquele sistema acreditaria plenamente no que estava vendo. Quando chegou o momento mais importante, Alberto se posicionou para demonstrar o funcionamento do projeto. Era o ponto alto. Ele sorriu, ajeitou o paletó e disse com confiança que aquele seria o momento em que todos veriam a prova definitiva do sucesso de sua gestão. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o leve som do ar-condicionado. O clima era de expectativa absoluta. Então, ele iniciou o sistema. Tudo parecia normal no início. Os colegas observavam atentos, alguns torciam para dar certo, outros apenas temiam o que poderia acontecer. Helena permaneceu firme, observando cada detalhe, sentindo o coração pesado, mas com a certeza de que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, por mais que tentem escondê-la. De repente, a tela principal mudou. As imagens sumiram, o sistema não seguiu o roteiro que Alberto tinha planejado. Em vez do espetáculo perfeito que ele prometera, surgiu um grande erro, algo que interrompeu tudo de forma brusca. A sala inteira ficou paralisada. Ninguém respirava direito. Os olhares se voltaram imediatamente para ele. Os sorrisos desapareceram. O ar ficou pesado de vergonha, de tensão, de medo. Alberto tentou agir como se fosse apenas um pequeno problema. Tocou no teclado, clicou, tentou reiniciar, tentou explicar, mas nada funcionava. O sistema se recusava simplesmente a obedecer às ordens dele. E quanto mais ele tentava contornar a situação, mais claro ficava que ele não tinha controle algum sobre aquilo. Pela primeira vez desde que chegou naquela empresa, seu olhar não era de confiança, era de desespero. E foi ali, diante de todos, que a máscara começou a cair. O erro não era um simples imprevisto. Aquilo revelava algo muito maior, muito mais grave. De repente, o discurso bonito perdeu cor. A postura de líder moderno desmoronou. Saíram os sorrisos, entrou o pânico. E pela primeira vez, todos dentro daquela sala começaram a perceber que talvez Alberto não fosse o grande salvador que dizia ser. Talvez ele fosse exatamente o contrário. Helena permanecia em silêncio. Não precisava dizer nada naquele momento. A verdade estava acontecendo sozinha, diante de todos, incontestável, inegável. E enquanto o clima ficava cada vez mais tenso e o orgulho de Alberto se desfazia diante de todos, ele fez algo que nunca imaginou que faria na vida. Ele olhou diretamente para ela. Não com arrogância,
não com ironia, mas com um medo profundo de quem percebeu que finalmente havia perdido o controle. E naquele instante, com a sala inteira em choque, alguém se levantou, e o que aconteceu a seguir mudaria definitivamente o destino de todos ali. A pessoa que se levantou foi justamente quem todos esperavam que permanecesse apenas observando, um dos representantes mais importantes presentes ali. Sua voz firme pediu para interromper a apresentação. O silêncio se espalhou pela sala. Não havia mais espetáculo, não havia mais discurso bonito. Havia realidade. E a realidade estava escancarada. Ele perguntou calmamente quem, de fato, tinha autoridade técnica e conhecimento profundo sobre aquele sistema. O olhar dele percorreu a sala até parar em Helena. Foi como se, de repente, tudo o que haviam tentado esconder voltasse à superfície. Alberto tentou intervir, tentou justificar, tentou falar mais alto que a verdade, mas já era tarde. A autoridade daquele representante pesava mais do que qualquer discurso ensaiado. Ele pediu que Helena se aproximasse, e naquele instante, a mulher que tinha sido colocada perto dos banheiros, humilhada, retirada do seu próprio trabalho, voltou ao centro da sala, não como vítima, mas como a única pessoa capaz de colocar tudo de volta no lugar. Helena se aproximou com calma. Não havia orgulho no olhar dela, não havia revanche, havia serenidade e responsabilidade. Sentou-se, respirou fundo e explicou com clareza e honestidade o que estava acontecendo. Explicou que medidas importantes haviam sido retiradas, que procedimentos essenciais foram ignorados e que aquilo não era apenas um erro técnico, era uma escolha irresponsável de quem preferiu aparência à segurança, vaidade a cuidado, poder à verdade. Enquanto ela falava, a sala escutava. Não havia mais interrupções, não havia mais ironia. A autoridade de quem sabe do que está falando fala por si. E naquele momento ficou evidente quem realmente sustentava aquele projeto desde o início. Pediram a Helena que corrigisse o sistema, e ela fez, com precisão, com firmeza, com a tranquilidade de quem conhece o que construiu. Quando tudo voltou a funcionar corretamente, não houve aplausos barulhentos, houve algo muito maior: respeito. Alberto não tinha mais onde se esconder. A soberba que o alimentava desapareceu, dando lugar à consequência inevitável. Diante de todos, foi responsabilizado, não apenas pelo erro, mas pela tentativa de apagar quem realmente fazia a diferença. Aquela máscara de líder visionário caiu de vez. E com ela, caiu também a falsa narrativa que havia sustentado tantas injustiças nos últimos meses. Ele foi afastado ali mesmo, sem discursos, sem glamour, apenas com a mesma frieza com que tentou destruir alguém. Helena, por outro lado, não ganhou apenas um lugar de volta. Ganhou sua dignidade reafirmada, ganhou reconhecimento verdadeiro, ganhou de volta aquilo que ninguém deveria ter o poder de tirar: o respeito por sua história, seu conhecimento e sua integridade. A empresa, agora sem o brilho vazio de promessas, entendeu de forma dolorosa que resultados reais não se constroem com vaidade, mas com responsabilidade e caráter. Depois daquele dia, muita coisa mudou. O clima ficou diferente. Pessoas que antes abaixavam a cabeça passaram a olhar para Helena com gratidão. Alguns colegas se desculparam, outros apenas agradeceram em silêncio. Ela foi convidada a assumir um cargo ainda mais alto, não por status, mas porque agora todos sabiam quem realmente sustentava aquele lugar. E ela aceitou, não para provar algo a alguém, mas para garantir que nunca mais irresponsabilidade tivesse espaço onde vidas e confiança estavam em jogo. Helena voltou para casa naquela noite sem euforia. Sentou-se na sala, olhou para a cidade iluminada e sentiu algo simples, mas poderoso: paz. Não foi uma vitória por vingança, foi justiça. Foi a confirmação de que caráter pode ser silencioso, mas nunca é fraco, e que por mais que tentem apagar quem faz a diferença, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer.
Histórias como essa fazem a gente pensar. Quantas pessoas já foram humilhadas, desvalorizadas ou descartadas apenas porque alguém poderoso decidiu assim? Quantas vezes quem realmente trabalha, quem realmente sabe, quem realmente se importa, é colocado de lado enquanto discursos vazios ocupam lugar de destaque? Talvez por isso histórias como a de Helena emocionem tanto, porque lembram que dignidade não se compra, não se finge, não se mascara, dignidade se prova. E você, já viu uma injustiça assim acontecer na vida real? Acredita que a verdade sempre vence, mesmo que demore? Compartilhe nos comentários. Sua opinião é importante e pode ajudar muita gente que passa por situações parecidas. Se gostou dessa história emocionante e quer acompanhar outras como esta, cheias de reflexão, coragem e humanidade, siga o canal e continue com a gente. Aqui, histórias ganham voz e justiça também.